Gênesis, capítulo 3, versículo 10. E ele disse, ele é Adão. Adão, que vem da raiz Dan, que significa sangue, e vem da raiz Adamá, que quer dizer terra. Então Adão, que significa humanidade, é algo feito com terra, mas que passou a ter vida, passou a ter sangue. E o texto disse, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Põe a mão no coração assim, diga, Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, que a tua palavra me alcance, se não alcançar mais ninguém, que alcance a mim, não só o meu intelecto, mas o meu espírito, não as minhas emoções, mas o meu espírito, e que a tua palavra, ao me alcançar, me promova, me eleve, me aproxime de ti, me afaste do inferno, me distancie do diabo e me aproxime do teu coração. Que a tua palavra me afaste da escassez e me aproxime da conquista. Que a tua palavra abençoe até os meus parentes que estão em casa, porque a tua palavra é espírito e vida. Que toque até na minha família, até nas pessoas que blasfemam do teu nome, e ajuda-me a colocá-la em prática, porque os únicos versículos da Bíblia que têm poder na minha vida são aqueles que eu pratico. Ajuda-me a pôr em prática, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? E quantos podem dar um aplauso para a palavra de Deus? Hoje quero tratar do tema homem e mulher, vestidos com a glória de Deus. Homem e mulher, vestidos com a glória de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em Gênesis capítulo 1, se você puder acompanhar comigo, no versículo 26, que quando Deus fez o homem, a Trindade se reuniu e disse Deus, façamos, no plural, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, o Adão, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 1, quando diz façamos, usa a palavra bará. Bará quer dizer criar do nada, criar ex nihilo, criar do vazio. Não havia nada e ele criou do nada. Tem uma historinha que as pessoas contam de que um cientista teria desafiado a Deus e disse, vou fazer um homem igual você fez. E Deus falou, então tá, então vamos lá. E ele pegou o barro, aí Deus falou, não, pega o seu, porque esse aí é meu. Esse foi eu que fiz. Tudo que o homem faça, pode ser a Volks, pode ser a NASA, pode ser quem for, partiu de algo que já estava na criação. Deus criou do nada. Deus tem poder do nada criar coisas que não existem. Então se a gente precisa de um milagre, ele tem poder para tirar do nada. É a palavra bará, que está no verso 26. Mas no verso 27 ele usa outra palavra. Por isso que o tradutor, ao invés de dizer que ele fez, disse que ele criou. Ele mudou a palavra de fazer, do verso 26, para criou no 27, porque aqui a palavra assar. A palavra assar quer dizer criar a partir de algo que já existe. Então veja que quando Deus faz o homem, ele coloca um espírito, o espírito dele,
a natureza dele, as características dele. E Deus é tão grande que para ser representado no mundo físico, ele tinha que ser representado em duas versões. Então ele colocou como que em duas casas. Uma casa ele chamou de homem, outra casa ele chamou mulher. Mas se você ler Gênesis 5, verso 2, diz que quando Deus os fez, o texto diz assim: Deus os fez macho e fêmea, Gênesis 5, 2, e os chamou Adão. Chamou os dois de Adão, ou seja, chamou os dois de humanidade. Sua Bíblia deve dizer, e os chamou Adão. Gênesis 5, verso 2. Por que o texto de Gênesis 5 está dizendo que os criou e os chamou Adão? Porque é como se Deus tivesse feito isso. Olha aqui para mim. Fez uma peça só. Uma peça. Aí tirou uma peça de dentro da outra. Fez a mulher. E eles se completam se encaixando de novo. Não serão mais dois, mas uma só carne. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E dê um aplauso a Jesus com essa sabedoria dele. Nunca aplauda com a boca fechada, então use os lábios para glorificá-lo. Se você leu o meu livro, Aprenda a Viver no Sobrenatural, se você é dessa igreja, você leu, porque seria estranho você ser membro dessa família, ser meu discípulo na fé, e não ler o livro que conta a história dessa igreja e conta os acontecimentos que perpassaram a municipalidade. São acontecimentos que culminaram com o período da tragédia, mas até aquele período está narrado no livro, com riqueza de detalhes. Você vai entender essa cadeira que você se assenta, você vai entender a rampa que você sobe, você vai entender o estacionamento onde seu carro para, você vai entender, lendo aquele livro, a história dessa família chamada Colheita Church. Na verdade, o Ministério Colheita Internacional, ele tem uma historicidade que está narrada com riquezas de detalhes no livro Aprenda a Viver no Sobrenatural. E no primeiro capítulo, ele tem 12, no primeiro capítulo, o tema é Imago Dei. Essa palavra Imago Dei significa imagem de Deus. É uma expressão teológica. Os teólogos usam essa expressão para se referir à imagem de Deus em você, a imagem de Deus no homem. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu quero que você pense nisso. Quando o diabo olha para você, ele vê Deus. Porque quando os demônios do inferno olham para cada homem que está aqui, para cada mulher, e até para quem está assistindo por vídeo, quando o diabo olha para você, ele lembra na hora de Deus. Porque o DNA desse Criador está em você. Deus fez só dois seres morais, anjos e homens. Quem? Mas um só foi feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. São duas palavras distintas. Agora veja que interessante. O Imago Dei é o que torna você especial. E pode ser um bêbado caído na rua e vomitado. Dentro dele tem uma alma que vale como a do apóstolo Paulo. Jesus morreu pela alma do apóstolo Paulo e pela alma desse bêbado. Por isso que o valor de uma pessoa, a sua qualidade, a sua preciosidade, não está naquilo que você produz ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus em você. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistir, Ele não vai desistir de você. Ele está aqui para te abençoar. E Ele vai exaltar a sua cabeça. Tem alguém que recebe essa palavra? Grite amém. E dê um aplauso para Ele, porque você é a cara do seu Pai Celestial. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora imagine que você não gostasse de... Vamos falar em um lutador famoso da minha época, era o Mike Tyson. Hoje em dia tem outros aí. Um Aldo, por exemplo, tem um que chama Aldo. Mas se ele fosse lutar com um lutador desse, você não ia querer enfrentá-lo. Mas você não gosta dele, então você colocaria uma imagem dele num saco de bater e ficaria dando soco no saco de bater.
no saco. Aí alguém dizer: por que você botou aí o rosto do Aldo? Porque eu não gosto dele. E por que você não enfrenta o próprio Aldo? É porque eu vou apanhar. Então sabe o que o diabo faz? Ele não pode em Deus, ele tenta agredir você. Por isso que o seu dia às vezes está maravilhoso e vem uma palavra para te ferir. Sua semana está ótima e vem alguém que te derruba. Seu mês está vitorioso. Você pensa que as pessoas vão ficar felizes, você conta para os amigos: olha, tive uma grande vitória. Em vez de eles ficarem felizes, tem gente que fica com raiva. Se assim, eu escapei da morte, alguém diz: devia ter morrido. E aí aquilo te abate. Deixa eu te contar uma coisa. Há 2000 anos atrás, o maior lutador da história se fez homem e habitou entre nós. E chamou o diabo em 3 rounds no deserto. E deu 3 golpes no inferno e disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele servirá. E esse Jesus hoje está vivendo dentro de você. Não fica com a boca fechada não, que o diabo tem que saber que você crê. Então, Imagodei, se você quiser entender melhor, leia o primeiro capítulo do livro Aprenda a Viver no Sobrenatural. Veja o que disse Gênesis 7, Gênesis 3, versículos de 7 a 10. Eu separei esses 3 versículos para nós lermos. Gênesis 3, de 7 a 10. Para a gente entender o contexto todo, ok? Porque eu só li o 10. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Conheceram que estavam eiron. Diga comigo, eiron. Diga, foram abertos os olhos e reconheceram que estavam eiron. E o texto disse: cozeram folhas de figueira. O que é folhas de figueira? É tentar se justificar com as folhas da religiosidade, da aparência, aparentar as coisas para os outros. Isso que significa figueira. E fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, 6 horas da tarde. Todo dia Adão ia para a célula e Eva ia com ele, levava a mulher e a família toda. Todo dia tinha célula, às 18 horas, 6 da tarde. Todo dia na viração do dia. E naquele dia Adão não apareceu na célula. Adão não apareceu no culto. E se escondeu junto com a sua mulher da Shirna, da presença do Eterno, que é essa coisa sobrenatural que a gente não sabe o nome e não tem palavra no português para traduzi-lo, então a gente traduz como a presença manifesta de Deus. E em grego, doxa, a glória. E a gente fala português, então a gente fala Shekinah, que é o jeito que a gente consegue falar. Essa presença manifesta. E o texto sagrado disse assim: e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Tem um monte fazendo isso, se escondendo no trabalho, se escondendo nas ocupações, se escondendo nas desculpas, se escondendo na faculdade, se escondendo no namoro que começou. Não estou tendo tempo não, eu queria até buscar Deus, mas eu não estou tendo tempo. Está se escondendo nas séries da Netflix e de outras empresas aí. E chamou o Senhor Deus Adão. Deus ligou para Adão e disse-lhe, verso 9: onde estás? E eu já lhes ministrei sobre esta pergunta: onde estás? E a resposta de Adão foi: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava eiron, e me escondi. Isso aqui é muito curioso, porque a expressão que Adão usa, eiron, ela está no texto de Gênesis. Olha que interessante, no capítulo de número 3 de Gênesis, a palavra de Deus diz, começa o texto dizendo, versos 1 e 2, que ora era a serpente a mais astuta
Diga astuta. Ora, era a serpente a mais astuta. Diga astuta. Essa palavra que aparece aqui, que você leu na sua Bíblia, astuta, é a palavra arum. Era a serpente a mais arum. E essa palavra é usada para referir-se ao diabo, ou a serpente, que é Nahash. Então, a Nahash era Arum. Então, Arum é uma designação da serpente. E Adão, quando diz que está nu, a expressão que ele usa é Eiron. E por que ele usa essa expressão Eiron, que é raiz de serpente? Porque o que ele estava dizendo é: eu me serpenteei, eu me tornei associado da serpente, eu fiquei parecido com a serpente. Por isso que as duas palavras são parecidas. Observe, Arão, Eiron, e tem uma terceira, porque Arão significa perspicaz. Então, Arão, Arum e Eiron. Está acompanhando a semelhança? Seus ouvidos estão percebendo? Então quando ele diz assim, estou nu, não é? Eu estou sem roupa. Agora olha aqui para mim. Olha para a criação. Os peixes têm escamas. Os animais terrestres normalmente têm um pelo, um casco. As aves costumam ter pena. O ser humano parece ser o único ser que é liso. Claro que nem todos, mas a maioria são lisos. E mesmo os mais peludos, pelo pouco para cobrir o corpo. Parece que falta algo. Já viu um bebê nascendo? Quando nasce carequinho, então? Porque antigamente nascia tudo careca de olho fechado. Hoje em dia já nasce com cabelão, jogando assim para trás, e com o olho aberto. Oi, doutor, valeu. Já nasce com o dedinho digitando já. Doutor, onde que eu aperto? Então os bebês já nascem assim. Mas, olha que interessante, falta algo no homem. Porque o texto disse que ele já estava nu, e a serpente mostrou que estava nu. Vou lhes dizer hoje o que creio, e como pregador eu tenho o direito de dizer o que creio. Creio que o homem, desde a sua criação, ele foi vestido com a glória de Deus, por ser a imagem e semelhança de Deus, como que uma áurea, como que uma veste de luz. Algo vestia o homem que ele não percebia nudez física. Ele estava tão cheio da presença, tão vestido da presença do céu, que não aparecia nudez física. Você já notou que o Jesus da Bíblia, ele era assim? As mulheres não conseguiam olhar para Jesus com desejo carnal. Uma prostituta vinha até Jesus e quando chegava perto dele, se jogava aos pés em beijos devocionais, enxugando com o cabelo, porque a santidade de Jesus constrangia uma cantada. Tem gente que você chega perto, mulher, que às vezes você não, que agora tu é um homem de Deus, eu creio. Mas que às vezes você chega para dar uma cantada, você fala, ela foi tão respeitosa, ela se portou de uma maneira, ela falou de um jeito que não deu liga para arrastar para qualquer lugar e ter uma experiência qualquer. Ali o negócio exige mais. Para chegar naquela mulher ali é difícil. Ela quer um homem íntegro, correto, trabalhador, honesto, carinhoso. Ela não está vendo e não quer qualquer um. Jesus tinha isso. Eu creio que Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, eles tinham tanto da presença de Deus. Todo dia, 6 horas da tarde, estava na célula com Deus. Todos os dias, na viração do dia, tinha comunhão com Deus. E aí ele foge da presença de Deus, porque aquilo como que desligou. E a carnalidade veio à tona. Os judeus creem que essa palavra Eiron é uma palavra similar ao erótico do grego. Então o judeu pensa que essa palavra do hebraico antigo, que tinha só cerca de 8.000 palavras,
ela encontra o seu par em eros, em erótico. Então, como se tivesse tornado uma coisa sedutora. E naquele momento, quando está ali Adão e Eva e se percebem nus, se percebem desprovidos, se percebem vazios, e isso fica claro quando você lê o Novo Testamento, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja que antes o homem tinha uma tal glória de Deus, da qual fomos destituídos. O Martinho Lutero, que foi o teólogo protestante que nos deu esse nome, hoje que somos chamados de protestantes por causa de Lutero, e também por causa de Zwingli, que era já inglês, e também por causa do escocês também, que também foi um reformador. Nós tivemos reformas no mundo todo, que foi John Huss. Mas Lutero, de onde vem o termo luterano, e por causa da reforma protestante vem o termo protestantismo, ele usava uma expressão que ele dizia: o homem, ele passou por uma depravação total. E quando ele usava essa expressão, as pessoas pensavam que depravação total era que o homem tinha perdido toda a imagem de Deus. Mas a palavra total que Lutero usa não é para dizer que o homem perdeu toda a imagem de Deus. O homem mais bandido, o homem mais violento, o homem, que eu digo ser humano, mais perverso, o homem, o ser humano mais odioso, ele tem fagulhas de bondade, ele tem lapsos de bondade. Ele tem, você vai ver a história de um Pablo Escobar, você vai ver ele construindo casa para o pobre, você vai ver esses chefes do tráfico, às vezes dá um bujão de gás, ali ele fala: não quero roubo aqui na comunidade. Você vai ver fagulhas, lampejos de bondade, porque não há depravação total no sentido de que o homem perdeu toda a imagem de Deus. Não, quando Lutero diz depravação total, ele quis dizer que o homem perdeu a presença de Deus em todas as áreas da sua vida: social, moral, psicológica, como marido, como esposa, como filho. As nossas culturas estão todas depravadas. Você vai encontrar culturas no meio do mato, aqui mesmo no Brasil, mais de 100 tribos ameríndias que estão no Amazônia, que são tribos de pessoas que não aprenderam a maldade, mas na cultura deles tem perversidade, como por exemplo, cortar parte do órgão genital feminino, sepultar viva uma criança que nasce com uma patologia crônica, com uma doença genética, com uma doença congênita, e eles acham que aquilo é uma maldição, e enterra a criança viva. Então essa cultura está rechaçada, está cheia de perversidade. Por isso, quando você for para a universidade, quando seus filhos for para a universidade, a serpente vai tentar serpentizar os seus filhos. Alguns professores vão afrontar os seus filhos, alguns professores universitários vão debochar da sua fé, vão tentar desconstruir tudo que o seu filho crê em Deus. Eles vão tentar desconstruir, porque a cultura, e quando você vê artes, eventos culturais por aí, a cultura está encharcada de coisas do diabo, de coisas malignas, porque ela foi deturpada, ela foi pervertida, ela foi de alguma maneira desconstruída do seu estado original. Então quando Adão usou essa expressão dizendo estou nu, ele estava dizendo eu me serpenteei. Pergunta que temos que fazer hoje: como é e por que é importante nós sermos pessoas vestidas com a glória de Deus? Número 1, porque não mais nos serpentearemos, nós não mais vamos nos associar com as coisas do diabo. Cada dia mais longe da serpente e mais parecido com Deus, cada dia menos parecido consigo mesmo, mais parecido com o céu, cada dia mais longe do inferno e cada dia mais próximo de Jesus Cristo, cada dia mais longe da cachaça e cada dia mais perto de um relacionamento profundo com Deus, cada dia mais longe das drogas e mais perto de Deus, mais longe da murmuração, mais longe da feitiçaria, mais longe da malignidade, mais longe da perversão e cada dia mais perto do céu. Adão foi criado à imagem de, mas ele disse agora estou nu. A veste da presença de Deus não estava mais. Adão parecia com quem? Porque foi criado à imagem de Deus. Parecia com quem? Com Deus. E ele disse: me escondi porque não estou parecendo mais.
Você já viu alguém quando volta do encontro? A cara é outra. Você fala, gente, isso aí não é o marido que eu mandei para lá, não é? Isso aí não é minha esposa que eu mandei para lá, voltou diferente. Um senhor pegou no meu braço ali na Corpaço e disse: quem é o pastor dessa igreja? Eu quero conhecê-lo. Eu disse: depende. Ele riu e eu disse: sou eu mesmo. Ele botou para o rapaz altão assim e disse: mandei meu filho para o encontro de vocês. E esse rapaz aqui não é o filho que eu mandei para o encontro. Eu quero saber quando é o próximo, porque eu quero conhecer esse Deus que mudou esse meu filho. Um pai dizer isso é muito forte. Um pai dizer isso é muito forte. A gente dizia no início do encontro até o seguinte: tira uma foto sua hoje para ver o seu rosto diferente no domingo. Agora veja quando uma pessoa se desvia. Eu encontro pessoas que dizem assim: apóstolo, encontrei fulano, era crente aqui da igreja, eu lembro que era tão dedicado. Mas a cara, pastor, o senhor não reconhece, apóstolo. A linguagem o senhor não reconhece, está tão diferente. Pois eu quero lhe dizer que nessa cidade nós vamos ver cópias de Cristo. Cópias de Cristo. Cópias de Cristo. E na sua casa vai ter cópias de Cristo. Mais parecido com Ele, mais parecido com Ele. Você crê nisso de verdade, querido irmão? Você crê nisso de verdade, minha irmã? Diga: não me serpentearei. Porque Adão, quando disse estou nu, disse me serpenteei. Por que eu estou tratando do tema vestidos com a glória de Deus? Porque se eu estiver vestido com a glória de Deus, vem o nosso segundo ponto: estarei livre da vergonha. Êxodo capítulo 32, verso 25. O pastor foi no monte, pastor Moisés, demorou lá. Quando ele voltou, estava o carnaval armado. Ele deixou Arão para cuidar, parente dele. E tinha um carnaval. A gente sabe que tinha bezerro de ouro, que tinha andor, que tinha carros alegóricos de bezerro de ouro, festa, celebração. Mas a gente não se dá conta que eles ficaram eiron. O texto disse isso. Olha o que disse o verso 25 de Êxodo, Shemot 32. Vendo Moisés que o povo estava o quê? Eiron, serpenteados, despidos, pelados. Eu sei que aqui foi o carnaval, que tinha todas as características, e uma delas é que estavam pelados. Porque Arão, estou lendo o versículo, porque Arão os havia deixado despir-se, ficar em eiron, para vergonha entre os seus inimigos. Diga comigo: em nome de Jesus, meus pais não serão uma vergonha, meu cônjuge não será uma vergonha, meus filhos não serão para vergonha, o meu futuro não será de vergonha. Diga: posso ter me envergonhado no passado, está sofrendo no presente. Diga: mas no futuro estarei vestido com a glória de Deus. Tem gente aqui que nunca teve nada, está envelhecendo e está angustiado. Calma, Deus vai levantar um filho José, Deus vai levantar um filho seu, e Deus vai usar os seus filhos para levantar a sua cabeça e a sua moral. E eu não estou podendo gritar hoje, graças a Deus. Quer ler comigo? Joel 2. Para eu não esperar você abrir, eu já coloquei nos monitores para você ler. Olha que tremendo. Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que veio contra vós,
e comereis abundantemente e vos fartareis. E aí sabe o que vocês vão fazer? Vós louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo, diz o Senhor, nunca mais será envergonhado. Chega de vergonha. E vós sabereis, diz o verso 27, que eu estou no meio da sua família, no meio da igreja, no meio de Israel. Queridos, eu estou aqui hoje, não é só porque você está aqui, eu estou aqui hoje com a alegria de que Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Eu estou no meio, disse o Senhor vosso Deus, e não há outro Deus, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vergonha que você já passou, o choro que você teve, vai ser transformado em alegria. Deus vai colocar um novo riso na sua boca e uma nova dança nos seus pés. Quem recebe essa palavra, diga amém. E se alegre na presença de Deus, se você recebe esta palavra. Gênesis 3 tem um versículo que eu pulei. Eu estou me lembrando dele agora, é o 21. Ele é tão especial, porque Gênesis 3:21 diz que Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que vendo Adão com a folhinha, descobrindo que folhinha de figueira, Deus sacrificou um cordeiro. Foi a primeira vez que a terra bebeu o gosto de sangue, sentiu o gosto do sangue. Sangue foi derramado na terra, entrou a maldição na terra. Um animal inocente foi morto. Aí com a pele, olha aqui para mim, com a pele do cordeiro, Deus, o primeiro alfaiate da história, fez a roupa de grife. E aí nós estamos no nosso terceiro ponto: as roupas de grife compradas pelo sangue de Jesus. Deus fez roupas de grife e vestiu Adão, que significa humanidade. A minha roupa foi feita pela Pierre Cardin. Pelo cara nem sabe o nome, fala Pierre Cardin. Estou usando um tênis Nick. Pois as nossas vestes, que são vistas por anjos e demônios no mundo espiritual, foram feitas pelo Pai nosso que está nos céus, através da pele do cordeiro, o sangue de Jesus e a sua carne que foi rasgada. Você está vestido de Cristo. Diga: eu estou vestido de Cristo. Isso está em Gálatas. Vestido de Cristo. Aquilo era um símbolo. Por isso que em Gênesis 3:15 Deus disse: pela mulher entrou o pecado no mundo, mas da mulher vai nascer um varão que vai esmagar a cabeça da Nahash. Quem está vivo no auditório, dá um grito de fé. Manda um beijo para Jesus, manda. Diga para ele: eu te amo, Senhor. As roupas de grifes compradas pelo sangue de Jesus, nós as temos quando somos vestidos com a presença de Deus, com uma shekhinah de Deus, com uma glória, com a doxa, com a presença manifesta. Tem gente que você chega perto e você sente: nossa, cheguei perto de fulano, senti uma coisa boa. É a presença de Deus. Sua casa vai ser assim. Amém? Apocalipse 3, 17 e 18. Tinha um povo desviado de Deus, mas religioso. Jesus escreveu para eles e disse: vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, não tem falta de nada, e não sabes que és um desgraçado. Desgraçado significa: vocês não têm a graça, estão despidos da graça.
desgraçado, miserável, quer dizer, não se sujeitaram à misericórdia de Deus, à bondade de Deus. Vocês são pobres, só têm dinheiro, mas são pobres. Vocês são cegos, e vocês são Eiron. Vocês não perceberam que vocês são Eiron, serpenteados. Ao verso 18 Deus diz: aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com o colírio que eu dou, para que vejas. Essa igreja estava plantada num lugar que a medicina era top em tratamento de vista. Todas as pessoas de todas as regiões iam para essa cidade, porque diziam que o colírio que tinha lá era impressionante. Jesus usa essa expressão: compre o meu colírio, que é melhor do que o que vocês têm. Queridos, quando a gente passa por tragédias como a de 2011, fica evidente na cabeça de uma cidade, de uma população, que o que interessa mesmo não é o que você tem, é quem você tem. Eu cheguei em casa às 6 da manhã, um táxi me trouxe, o seguro rebocou meu carro, e o seguro me dá um táxi que me leva onde eu quiser. Eu falei: eu quero ir para casa, aniversário do meu filho. 6 horas eu estava entrando na porta, contei para minha esposa a situação. 6h30 eu estava na mesa tomando café com meu filho de 9 anos. Eu ficava olhando para os olhinhos dele. Eu olhava o cabelinho dele todo espetadinho. Eu olhava as carinhas que ele fazia. Via o meu filho grandão, eu fiquei olhando a altura dele. Meu Deus, eu não tinha reparado. Eu beijei os lábios da minha esposa. E eu não vou nem dizer o que eu senti. Isso é só entre a gente. E eu estou aqui hoje olhando para vocês. Quando eu fecho os olhos e vejo as chuvas de bala passando num lugar ermo, escuro, e a pancada, e eu estou aqui vendo o rosto dessas ovelhinhas lindas. Até o Vasco ganhou hoje. Um troço estranho. Querido, não deixe o passado te fazer refém, não. Mas eu sofri, pastor. Mas já passou. O futuro está te aguardando, e o seu futuro será brilhante. Vamos viver a bênção de sermos vestidos com a glória de Deus. Que maravilha. Que maravilha. Quarto, e estou terminando já. Mantendo as vestes até o grande dia. Diga comigo: eu vou manter as vestes até Jesus voltar. Diga: eu não vou desviar, não. Diga: quando aquela catedral inaugurar, eu não vou passar dizendo: já fui dessa igreja. Diga: eu vou estar lá dentro. Pode se alegrar. Mantendo as vestes até o grande dia. Se eu tivesse tempo, tem texto no Novo Testamento dizendo assim: tomem cuidado para que esse dia não vos surpreenda e não sejais encontrados nus. Olha que interessante. E de tantos que tem, eu separei só esse, que é 2 Coríntios 5,4. Se todavia, estando vestidos, não formos achados Eiron.
não formos achados nus. Tem gente que Jesus vai pegar ele peladão. Quando Jesus vier nas nuvens, ele vai: que vergonha, o Senhor não podia me ver assim, o Senhor está voltando agora. Mas quando Jesus voltar, você vai estar em pé e vestido com a presença dele, e vai subir ao encontro do Senhor nos ares. Alguém pode dizer: eu te amo, Jesus? Apocalipse 16, verso 15. Jesus falando: eis que venho como ladrão. Olha aqui para mim, irmãos. Tem gente que diz assim: pastor queria salvar o carro. Um sujeito desse, quando a imbecilidade estava sendo distribuída na terra, ele entrou na fila umas 500 vezes para receber. É um jumento ambulante. Porque qualquer pessoa sabe que se é de dia, eu paro, levo o que quiser, arriscar minha vida por causa de coisas. Até porque meu carro tem seguro. E acredite, tomara que dê perda total. Tem seguro. Eu tenho um carro reserva, vou pegar amanhã, carro reserva. Não peguei antes porque meu discípulo, o pastor Charles, não deixou, disse: fica com o meu. Que o Rafael queria ir no shopping, num negócio de joguinho, de videogame, tomar café com a gente, ir no joguinho e comer pizza à noite. Aniversário mais barato. Falei: tá bom, meu filho, vamos. E aí foi. Aí ele me emprestou. Falei: mas filho, você e sua família e tal. E um discípulo dele também, acho que já ajudou ele. Mas olha aqui, deixaria, mas se eu paro ali naquela escuridão, eu sabia que eu não estaria aqui falando com vocês agora. Porque eles queriam as nossas vidas. Satanás queria as nossas vidas. São meninos bobos que ainda vão se converter e testemunhar da graça de Deus. Então, a hora que o ladrão vem, você não sabe. Você acha que eu estava planejando? Olha, 2:30 da manhã. Ô Cláudio, prepara, em 2:30. Jesus diz em Apocalipse 16, 15: eis que venho como o ladrão. A mãe diz: nossa, o apóstolo passou por um trauma desse e fala de um assunto desse. Tranquilo. Os meninos queriam, Rafael queria ver um filme, não tinha filme no cinema, eu botei no iPad, falei: vamos assistir aqui. Ele disse: tá bom, papai. A gente pega a pipoca e vê aqui. Aí eu botei um filme de ação, Missão Impossível. Minha esposa falou: não. Esse não. Aí eu entendi, me dei conta, falei: tranquilo. Aí o Rafael disse: eu quero ver um filme de cachorro. Ele gosta muito de animais e bichos. Então veja, a gente não sabe que hora que vem. Você não sabe que hora que Jesus virá. Tomara que ele interrompa a minha pregação e arrebate a gente aqui da terra. Você não sabe se ele vai vir essa noite. Você está pronto? Você tem certeza da sua salvação? Bem-aventurado aquele que vigia. Estou lendo ainda o texto. E guarda as suas roupas, vestes. Aí alguém, imagina uma pessoa lendo esse versículo, não conhece a Bíblia. Já guardei as minhas tudo no guarda-roupa. Aqui as vestes é a Shekhinah, é a presença de Deus. Todo mundo está entendendo isso? É guardar de não estar serpenteado, de não estar eiron. Então ele disse: guarde as suas vestes, para que não ande eiron, nu, e não se vejam as suas vergonhas. Porque todos nós que estamos aqui temos fragilidades. Quem aqui já pisou na bola? Um dia o Rafael estava jogando um joguinho comigo, ele começou a perder, eu meti um gol no finalzinho aos 45. Falei: gol, Rafael, ele era pequenininho. Eu pensei: papai, que raiva, papai, posso xingar? Eu olhei para ele na hora assim, falei: pode. Ele disse: porcaria. Quem aqui já fez alguma coisa que você disse assim: poxa, tenho vergonha, mas eu pisei na... Eu amo Jesus, mas nossa, aquele dia eu fui tão grosso com a minha esposa, nossa, fiz ela chorar, e sei que Deus colhe lágrimas das mulheres quando... Nossa, eu fui muito grosso. Nossa, que vergonha. Quem aqui tem alguma vergonha? Quando a glória de Deus te veste,
Olha o que disse Apocalipse: não serão vistas as suas vergonhas, porque os pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus. É o perdão e a misericórdia de Deus. Está entendendo ou não? Quinta e última coisa: revestidos e parecidos com Deus. Vamos só ler o texto, Gálatas 3:27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E Lucas 24:49. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você está vestido de Cristo e revestido com o Espírito Santo. Posso ouvir amém? Essa é a presença de Deus em nós. Quem crê, fica em pé no seu lugar, que eu quero orar com você essa noite.